É isso que você deixa, porque aí eu vou vendo, entendeu? As pessoas que vão falando comigo. Eles têm que mandar tela pra cá. Aqui, quando acabar, você aperta aqui. Tá. Não, mas depois que eu fizer a palestra toda, eu vou rolando aqui para poder ver quem são as pessoas, né? E aqui é pra acabar tudo. E essa música tá saindo lá? E a minha voz não? Tá. Sim. Eu falo assim, filho. Peraí. Ele botou assim, só aguardando iniciar para compartilhar o link. Pronto.
Olá, bom dia. Bom dia, Virgínia, Cristina Braga, Cris, minha amiga lá de Natal, a Adriana e o Zinete. Bom dia para vocês, queridos. Érica Almeida, muito bom dia. Bom estar aqui, né? Apesar do nosso distanciamento social, é importante que a gente se mantenha um pouquinho próximo, seja de que forma for, né? Hoje vamos ter um estudo falando sobre virtudes e vícios. Nosso estudo saiu do Livro dos Espíritos, do capítulo 12. Antes eu vou ler a página, né? Vou fazer a prece para a gente já ir se ambientando. Se alguém puder confirmar para mim se o som tá bom, a imagem. Nossa página vai do livro Pão Nosso, capítulo 177, se dá para ver. Guardemos saúde mental. E diz para nós lá Emmanuel, né? Através do Chico. O cristianismo primitivo não desconhecia a necessidade da mente sã e iluminada de aspirações superiores na vida daqueles que abraçam no Evangelho a renovação substancial. O trabalho de notáveis pensadores de hoje encontra raízes mais longe. Sabem agora os que lidam com os fenômenos mediúnicos que a morte da carne não impõe as delícias celestiais. O homem encontra-se, além do túmulo, com as virtudes e defeitos, ideais e vícios a que se consagrava no corpo. O criminoso imanta-se ao círculo dos próprios delitos, quando se não algema aos parceiros na falta cometida. O avarento está preso aos bens supérfluos que abusivamente amontoou. O vaidoso permanece ligado aos títulos transitórios. O alcoólatra ronda as possibilidades de satisfazer a sede que lhe domina os centros de força. Quem se apaixona pelas organizações caprichosas do eu, gasta longos dias para desfazer as teias de ilusão em que se lhe segrega a personalidade. O programa antecede o serviço. O projeto traça a realização. O pensamento é energia irradiante. Espraemo-lo na terra e prender-nos-emos naturalmente ao chão. Elevemo-lo para o alto e conquistaremos a espiritualidade sublime. O nosso espírito residirá onde projetarmos os nossos pensamentos, alicerces vivos do bem e do mal. Por isso mesmo, dizia Paulo sabiamente, pensai nas coisas que são de cima. Vamos então fazer a prece. Vamos fechar os nossos olhos e levar o nosso pensamento a Deus. E com muita alegria em nossos corações, vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos através do Facebook da nossa Casa de Amor e Caridade para fazermos o nosso estudo de hoje. Que os bons espíritos, o mentor espiritual da nossa casa, Ananias, os nossos anjos da guarda, nos protejam e nos envolvam, levando para os nossos lares toda a energia, toda a vibração positiva que nós precisamos. Que cada um de nós, que cada lar aqui representado, que cada ambiente que passa pela nossa mente, seja abençoado e envolvido nos eflúvios mais positivos que vêm lá do alto do céu. Fica conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Gente, então no finalzinho, se alguém tiver alguma pergunta, né, a gente responde se não for nada muito trabalhoso para responder. Se for alguma coisa muito trabalhosa, a gente responde depois, tá? Se for uma coisa que dá para responder de imediato, a gente responde por aqui, tá bom? Então vamos lá. Tem minha colinha aqui, né? Tem que ter a colinha, senão não tem graça.
vamos começar. Bom, virtudes e vícios são coisas que já vêm sendo faladas desde muitos anos, até mesmo antes do Cristo, né? Os pensadores, os filósofos, como Aristóteles tem um tratado falando de virtudes e de vícios, das questões morais que envolvem a virtude, e ele viveu mais de 300 anos antes de Cristo. Então, desde a época desses precursores da doutrina espírita, já se falava sobre virtudes e vícios, né? Sobre o lado bom e o lado ruim da gente. E lá no dicionário fala para nós que virtude é a nossa disposição firme e constante para praticar o bem. É nossa força moral. Então, como exemplo, né, de virtude, nós temos a bondade, a caridade, a paciência, a humildade, o perdão. São coisas que nós precisamos sempre estarmos dispostos, né, firmemente e constantemente a construir isso em nós, né? E os vícios, o que são? Os vícios são defeitos graves que tornam uma pessoa ou uma coisa inadequada para certos fins ou funções, uma conduta nociva ou condenável. Nós aqui vamos falar dessa inadequação, né, desses defeitos na questão moral, né? Que seria, por exemplo, nosso orgulho, nossa vaidade, nossa maldade, nossa impaciência, que são alguns dos vícios morais que nós precisamos combater em nós, né? Transmutar tudo isso para que nós possamos colocar algumas virtudes no lugar disso. E lá no Livro dos Espíritos, lá no capítulo 12, né, nós temos um capítulo falando dessa perfeição moral. E fala para nós lá que todas as virtudes elas têm o seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. Então, todas as virtudes são meritórias, né? Porque todas elas estão nos ensinando que nós estamos indo no caminho do bem. Existe uma virtude sempre que a gente resiste voluntariamente às nossas más tendências e às nossas más inclinações. Então, por exemplo, se eu tenho um coração duro, se eu tenho dificuldade de perdoar, e eu consigo, né, abrandar um pouco meu coração, consigo exercitar esse perdão, eu já estou conseguindo dominar um pouco as minhas más tendências, né, as minhas más inclinações. Então, toda vez que a gente consegue resistir a esse arrastamento, né, quando a gente tem a possibilidade de fazer diferente, isso faz com que a gente esteja já cultivando virtudes. Olha que coisa bacana, né? E Vinícius, lá no livro Nas Pegadas do Mestre, tem uma fala muito bacana que diz pra gente que o vício, ele não cede o lugar sem luta. Então, para que a gente consiga tirar esses vícios de nós, né, tirar ainda essas nossas más tendências, essas nossas más inclinações, nós precisamos lutar, nós precisamos exercitar, precisamos transmutar esses pensamentos, né, e fazer um exercício de todo dia. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil, né, mas é só dessa maneira que a gente vai conseguir fazer com que os nossos vícios vão cada vez diminuindo mais e as nossas virtudes vão cada vez mais aumentando, né, progredindo. Diz ainda para a gente lá, no Livro dos Espíritos, que a grandiosidade da virtude está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem segundas intenções. Então, olha que interessante, né? Então, esse sacrifício, essa luta que a gente precisa ter, é no sacrifício do nosso interesse pessoal. Pensando em quem? No próximo, sem segundas intenções. Então, a gente precisa do próximo para cultivar as nossas virtudes. Então, quando a gente falou ali em cima dos exemplos das virtudes, por exemplo, a bondade, a gente precisa ser bondoso com quem? Com o outro. Caridade, precisa ser caridoso com quem? Com o outro. A paciência, que a gente precisa tanto exercitar, né? Precisamos ter pacientes com quem? Com o outro. A humildade, precisamos ser humildes diante do outro. O perdão, precisamos perdoar o outro. Então, todas essas virtudes, né, que nós precisamos cultivar, além de sacrificar esse interesse pessoal nosso, nós precisamos sempre pensar em relação ao nosso próximo, né, em relação ao outro. Continuando, diz para a gente lá no Livro dos Espíritos que a mais meritória, né, a mais louvável de todas as virtudes se baseia na caridade desinteressada.
Então, a maior, a mais meritória, a mais louvável de todas as nossas virtudes seria a caridade desinteressada. E que caridade desinteressada é essa? Ah, eu vou dar uma cesta básica? Não. Vou dar roupinha velha? Não. É uma caridade muito maior do que essa, né? Que está lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, e fala para nós que é benevolência com todos, benevolência com todos. Então, olha só, é bem, é bondade para todo mundo, né? Para todos. Indulgência com as imperfeições dos outros, compreensão com as imperfeições dos outros, compreensão com todos os outros e perdão das ofensas, todas as ofensas, né? Não é só umazinha ou outra, não. É perdão das ofensas indistintivamente, desinteressadamente. É benevolência desinteressadamente, sempre nesse sentido, e a indulgência também. E o Evangelho traz para nós, lá no capítulo 28, uma questão muito importante. Diz que se reconhece que um pensamento é mau quando ele se afasta da caridade, quando tem por princípio o orgulho, a vaidade ou o egoísmo. Então aqui a gente já começa a fazer um exercício, né, sobre isso, né? Olha que interessante. Quando eu só penso em mim, quando eu penso primeiro em mim, né? Quando eu não me preocupo com o próximo, eu estou me afastando já da verdadeira caridade, né? Estou me deixando ser arrastada pelos meus vícios morais, pelas minhas más inclinações. E aí eu começo a precisar corrigir. Então, toda vez que o próprio pensamento, não precisa ser nem nossas ações, né? Porque antes das coisas acontecerem, nós pensamos, antes da realização vem o pensamento. Então, quando a gente já começa a pensar em coisa que não é muito boa, a gente já tem que pensar em fazer a correção disso que a gente está pensando, para que a gente não venha a ser levado por essas nossas más inclinações, né? Essas nossas ideias não muito boas. E aqui a gente começa a refletir, então, será que a gente tem cultivado mais virtudes ou será que a gente tem cultivado mais vícios? Será que anda pelos nossos pensamentos? Será que a gente percebe que o nosso progresso está intimamente ligado com o cultivo dessas virtudes em nós? Será que a gente já consegue perceber isso? E qual será a virtude que a gente precisa cultivar? Todos nós sabemos, né? Umazinha lá que a gente tem mais dificuldade. E é justamente essa que a gente precisa cultivar. E qual o vício moral que eu preciso combater em mim? Qual é a minha má inclinação, a minha má tendência que eu preciso exercitar todos os dias, né? Sem parar para combater. E essa verdadeira caridade, será que a gente já consegue exercitar a benevolência, o perdão, a indulgência? Né? Então, vamos começando a refletir aqui sobre o nosso estudo. Continuando, diz lá no Livro dos Espíritos que alguns de nós precisamos, então, lutar constantemente para vencer os nossos sentimentos contrários ao bem. Constantemente, gente, quer dizer todo dia, né? Não é assim, não. Ah, hoje eu vou lutar contra um vício moral que eu tenho. Hoje eu vou ser mais paciente. Isso é um exercício de todos os dias, né? Um exercício prático que a gente precisa colocar todos os dias da nossa vida em prática, porque senão não vai adiantar só um diazinho a gente tentar cultivar uma virtude ou outra, porque a gente não vai desenvolver o hábito e vai acabar não conseguindo conquistar essa virtude. Como a gente ainda está longe da perfeição, nós ainda não realizamos todo o progresso necessário e estamos ainda lutando para triunfar. Então, vê bem que volta-se a falar na luta, né? É um exercício diário de luta, não é uma coisa fácil, né? Luta não é nada fácil. Então, é um exercício complicado, precisa ser constante e precisa ser observado. A partir da observação das nossas más tendências, das tendências que nós precisamos cultivar, é que nós vamos vendo o caminho que a gente precisa trilhar. E aí diz para nós que nos mundos mais adiantados, o sentimento do bem já é espontâneo, natural, por toda parte. E nesses mundos, né, que são os mundos mais adiantados, os habitantes são espíritos bons, eles são mais felizes, olha que bacana. E um dia a gente vai chegar lá, não é? Depende só do caminho que a gente está traçando para a gente, mas nós vamos chegar lá. Na Terra também vai haver somente bons espíritos, bons habitantes, quando a humanidade já tivesse transformado e compreender e praticar a verdadeira caridade.
Então, a gente não pode ficar esperando o outro começar para a gente começar também. Porque aqui na Terra ainda a gente pode construir um mundo melhor, um mundo de bondade, um mundo de virtudes conquistadas, né? Começando por cada um de nós. E a gente vai dando o exemplo. Uma vez que a gente começa a cultivar algumas virtudes, né? Quem está ao nosso redor vai começar a observar que a gente está se melhorando, que a gente está mudando. E vai começar a querer fazer o mesmo, né? Vai começar a observar também para fazer a mesma coisa. E aí, será que nós já estamos nos observando e percebendo as nossas más tendências, percebendo em nós o que a gente precisa vencer? Será que quando a gente identifica o sentimento que a gente precisa transpor, precisa transmutar, a gente já está trabalhando nisso, lutando para vencer os nossos sentimentos contrários ao bem? Né? Se é um exercício, a gente precisa fazer isso todo dia, né? E aí, lá na questão 895 do Livro dos Espíritos, é dito para nós que o sinal mais característico das nossas imperfeições é o interesse pessoal. Então, quanto mais interesse pessoal nós temos, menor é a nossa perfeição, né? Mais imperfeito nós estamos. Então, o que diz respeito a mim? É o meu orgulho, é a minha vaidade, é a minha casa, é o meu carro, é a minha família, tudo meu, né? A questão da posse, né? Da vaidade, do orgulho, que é o que a gente tem tanto que combater. Então, quanto maior o interesse pessoal, quanto menor é o nosso caminho para a perfeição. Muitas vezes, às vezes a gente pensa que a gente já possui algumas qualidades e virtudes, né? E achamos que já progredimos muito. E aí vem as provas. Então, por exemplo, se a gente acha que já é paciente, né? Ah, tenho muita paciência. Ah, tenho até uma história para contar. Uma amiga minha, ela nessa situação que nós estamos vivendo agora, ela pegou os paizinhos dela, que moram perto da casa dela, mas levou para ficar na casa dela junto com ela, por conta da situação de não ficar se movimentando, né? Um para casa do outro, deixou lá. Só que a mãezinha dela é uma pessoa difícil, é fujona, gosta de rua. E a gente está vivendo um momento que não é para a gente ficar se expondo, né? A gente não pode negar que a gente está precisando ficar no isolamento mesmo social. E essa minha amiga disse que estava num exercício constante de paciência com ela e que achava que estava muito bem, que estava muito paciente, que estava vivendo bem com ela, tudo tranquilamente. Aí o que aconteceu? A mãezinha dela, nessas fugidas que dava para a rua, levou um tombo. E aí, quando ela foi lá fora para ver o que tinha acontecido com a mãe, que a mãe tinha se machucado, cadê a paciência? Foi embora, né? Na mesma hora. Aí ela reclamou com a mãe isso, que a mãe aquilo, blá, 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 disse que ia trancar a mãe dentro de casa. Aí veio o teste, né? Veio a prova para mostrar para ela que ela ainda não tinha conseguido cultivar direitinho a paciência, né? Porque a paciência é paciência em todos os momentos, em todos os lugares. Então, às vezes, isso acontece com a gente. A gente, não, eu já sou uma pessoa muito paciente, e quando vai ver, ainda não é, né? Não, meu coração já está mais amolecido, eu já não sou uma pessoa tão dura de coração. Aí vem a situação, né? Vem o teste e mostra pra gente que não, que a gente ainda precisa cultivar virtudes ainda, né? Um outro exemplo é nós, né? Às vezes temos amigos bondosos, amigos dedicados, que estão perto de nós, né? Que nós gostamos muito, convivemos muito com eles, né? E estamos bem. Um dia, o que pode acontecer? Uma briga, né? Um desentendimento, ou um amigo fica doente, né? Ou tem um revés na vida e está precisando de você, né? Financeiramente. E aí? Como que a gente se comporta? Aí a gente acha, não, sou muito bom com meus amigos. Será que somos mesmo? Né? Precisamos pensar nisso. Então, essa bondade, essa nossa humildade, essa nossa caridade, tem os momentos de teste, né? Todas as nossas virtudes, elas são testadas, e aí que são as provas que a gente passa, né? Para que a gente possa ver o quanto a gente já melhorou ou não, né? Por isso que a gente fala muito da casa espírita, porque a gente vai lá na casa espírita um pouquinho, ah, fulano é tão bondoso, fulano é tão caridoso, fulano é tão humilde, mas e lá na casa deles, né? E a gente, em casa e no centro espírita, né? Porque em casa que as coisas são mais difíceis, né? A convivência é 24 horas, é o tempo inteiro. E nos lugares onde a gente trabalha ou estuda,
Como será que a gente lida com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Com os nossos companheiros de trabalho? Será que a gente não é prepotente? Ou será que a gente não é muito vaidoso, né? Muito orgulhoso? Será que a gente é impaciente em casa? E lá na casa espírita a gente é tão paciente com todo mundo, né? Então, são os testes que acontecem todos os dias na nossa vida. E é aí que a gente precisa observar quais são as verdadeiras virtudes que a gente tem que cultivar, né? Então, essas provas, esses momentos de teste, é que vão servir para nos mostrar o quanto a gente ainda precisa caminhar para o nosso progresso. E diz ainda que o verdadeiro desinteresse é uma coisa rara no nosso planeta Terra. Então, veja bem, né? O que o Livro dos Espíritos nos fala. Que esse desinteresse ainda é raro. E é ele que está ligado à nossa evolução, né? As nossas imperfeições estão ligadas com o nosso interesse pessoal. Então, quanto menos interesse pessoal, maior perfeição. Por isso é que vem esses testes para mostrar para a gente até que ponto a gente está interessado pessoalmente, né? Ou a gente consegue viver melhor, conviver melhor e aplicar essas nossas virtudes no dia a dia, né? Colocando em prática o que a gente aprende, o que a gente sabe sobre humildade. Será que eu já cultivei? Será que já sou bondoso? Será que já sei perdoar? Será que tenho paciência? Tudo isso a gente vai testando todo dia. E aí a gente fica refletindo, né? Como é que anda o nosso interesse pessoal, como é que anda a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso apego à matéria, né? Aos bens materiais, o nosso apego aos cargos, aos títulos. Quantas pessoas são apegadas, né? Ao cargo que ocupa, ao título que tem e vivem naquela situação ali, né? Se colocando acima do bem e do mal, acima de algumas pessoas e se utilizando de postos, de títulos e de cargos para se sentir melhor do que as outras pessoas, né? Como é que nós estamos nos desapegando dessas coisas do mundo? E às vezes a gente vê situações simples, situações comuns que fazem a gente testar essas nossas virtudes, né? Tem uma história que eu sei de uma família que tinha muita habilidade para fazer quitutes, né? Fazer bolo, fazer doce, essas coisas assim. E um dia uma das irmãs aprendeu a fazer um bolo maravilhoso e ficou brincando com as outras, né? Dizendo: "Ah, não vou contar para ninguém. É um segredo meu esse aqui". Mas como todas tinham habilidade, todas conseguiam fazer um bolo parecido, às vezes saía até melhor que aquele, né? E aí quando foi um dia, uma delas foi observar em segredo como que a irmã fazia o bolo. Para quê? Para poder colar, né? Para poder pegar a receitinha e fazer o bolo igual. Então, vê bem, dentro de casa, todo mundo com a mesma habilidade e ainda assim uma queria colar da outra para poder fazer o bolo igual, para dizer que conseguiu a receita, né? Então, isso às vezes acontece. Aliás, acontece muito ainda, né, com a gente, né? Às vezes a gente quer ser o que o outro é, quer ter o que o outro tem, né? Gosta do que o outro gosta e acaba não desenvolvendo as nossas virtudes próprias e se preocupa demais com o outro nesse sentido, né? De querer o olho grande, né? De querer ter as coisas que o outro tem, né? Continuando aqui, diz pra gente lá o Livro dos Espíritos que é muito importante fazer o bem com desinteresse, por caridade, não pensando que o bem que praticamos será levado em conta para melhorar a nossa situação no futuro. Isso também é interessante, né? Porque às vezes a gente barganha, a gente tem interesse pessoal e acha assim: ah, não, vou ser boazinha para todo mundo, porque lá na frente, né? As pessoas ou vão ser boazinha para mim, ou Deus vai levar isso em consideração, né? Tem interesse pessoal. Isso aí não é caridade, né? Isso é interesse. O nome disso é interesse. Tem segundas intenções. Diz lá pra gente que é um bem calculado, pensando no que irá render no nosso futuro. A mesma coisa são as coisas que a gente faz de má vontade, né? Às vezes a gente faz uma determinada ajuda ou colaboração para alguém, né? Ah, eu estou cuidando do meu amigo que está doente, mas estou cuidando de má vontade, né? Não estou cuidando feliz. Aquilo ali mostra o quê? Que eu ainda tenho que combater meu orgulho, né? Que eu ainda tenho que desenvolver a paciência para cuidar do meu amigo que está doente, né? Então, isso não é desinteressado, isso não é a verdadeira caridade. E diz ainda que fazer o bem é ser caridoso.
o nosso maior objetivo deve ser nos melhorar e nos aproximar de Deus. Olha que interessante. Aqui está a resposta. Então, como é que eu faço para me aproximar de Deus? Cultivando virtudes. É assim que eu me aproximo de Deus. Quanto mais virtudes eu tiver, mais perto da perfeição eu estou e mais próximo de Deus eu estou, né? Então, como eu cultivo virtudes? Exercitando, né? Todos os dias, observando e exercitando. E por que eu cultivo as virtudes? Para me aproximar de Deus, para me melhorar, né? Então, diz aqui que só vai ser possível colocar isso em prática, né? Fazer esse bem e me aproximar de Deus se tiver o outro, se tiver o próximo, para praticarmos a verdadeira caridade, fazendo ao próximo o que gostaríamos que nos fosse feito. E isso Jesus ensinou para a gente, não é? Fazer ao próximo aquilo que a gente gostaria que fosse feito conosco. Então, dessa maneira, nós percebemos que esse exercício que nós precisamos fazer em relação ao outro resolve todas as nossas questões em relação à nossa melhoria, ao nosso progresso, ao nosso cultivo de virtudes, a transmutar os nossos vícios para as nossas virtudes, que vai nos aproximar de Deus, que vai fazer com que a gente se aproxime do nosso próximo de forma desinteressada e vai fazer com que a gente progrida. E aí a gente fica pensando, será que nós estamos barganhando os nossos pensamentos, as nossas ações, né? As nossas palavras? Ah, eu acho que eu vou ser bem boazinha para fulano, né? Que é para poder, lá na frente, né? Eu ser compensada, né? Uma troca, olha só, uma negociação. Isso não é bom, né? Isso não vai levar a gente a lugar nenhum. Então, qual que vai ser o meu plano para eu me melhorar e me aproximar de Deus? A gente precisa traçar, né, nossas metas para ver como é que a gente vai conseguir cultivar essas virtudes para a gente se melhorar e se aproximar de Deus, né? Será que eu já consigo colocar em plano, o meu plano, né, de evolução em prática através do meu próximo? Será que pelo menos eu estou tentando ter mais paciência, ter mais bondade, ser mais caridoso com o meu próximo, para poder, né, já ir tentando me melhorar um pouco? Ou será o que eu estou esperando para começar? A gente tem a encarnação e a gente não pode jogar ela fora, né? Porque cada encarnação a gente vai se melhorando, então a gente tem que tentar ir se melhorando cada vez mais, já nessa encarnação, para quando chegar na próxima, a gente já vai ter menos trabalho para fazer, não é? E lá no Evangelho fala para nós, no capítulo 9, que todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Olha que interessante, né? Nada a ver com o corpo. Então, o nosso espírito, que é quem evolui, é quem progride e é quem tem vício e quem tem virtude, né? E a não ser assim, onde estaria o nosso mérito e a nossa responsabilidade? Se fosse de outro modo, a lei do progresso não ia existir para nós. Então, nós que estamos inseridos nessa lei do progresso, né, mergulhados nessa lei do progresso, vamos progredir de um jeito ou de outro. As provas vêm justamente para fazer a gente ir se melhorando, né, e passando de ano, passando de série, né? E através disso é que nós temos o nosso mérito e nossa responsabilidade. É tão bom, né, quando a gente olha para trás e fala assim: meu Deus, eu já consigo sobrepujar um determinado defeito, né? E é tão humilde também quando a gente olha para trás e fala: eu ainda preciso cultivar mais determinada virtude, né? A paciência, a humildade, né? Quantos ainda a gente precisa cultivar? E diz para a gente na questão 903 do Livro dos Espíritos que quando nós observamos as virtudes e os vícios dos nossos irmãos, principalmente os vícios, né? Que a gente observa, se nós fazemos isso para criticar e divulgar, isso seria falta de caridade, né? Falta de virtude, na verdade. Mas se essa nossa observação for para nos corrigirmos, buscando alcançar qualidades, aí sim existe utilidade. Então, aqui diz para a gente que a gente pode sim observar os defeitos e os vícios do nosso próximo, mas não para criticar, não para fazer comentário, né? Não para nada disso, para divulgar, porque aí ia ser falta de caridade. Mas se a gente observa para a gente se corrigir, isso é bom, né? Diz para a gente aqui que isso tem utilidade para nós. Então, por exemplo, se a gente tem uma pessoa, né, que a gente observa que é uma pessoa avarenta. Nossa, aquela pessoa é avarenta, é mão de vaca, né, que a gente fala, né?
Vamos cultivar a generosidade, né? Como está a nossa generosidade? Será que a gente já pode dizer que tem essa virtude, né? Que já conquistou essa virtude da generosidade? Ou será que, dependendo da situação, a gente também é avarento? Isso a gente pode observar, não comentando, né? Mas a gente pode observar para que a gente possa se corrigir, para que a gente possa se melhorar. Outra coisa, o orgulhoso. Nossa, mas fulano é tão orgulhoso, né? É metido a besta, que a gente fala também, né? Então, e a gente já podemos dizer que somos humildes, que somos modestos? Ou dependendo da situação, a gente também vai ser orgulhoso. Tem isso também. A dureza, né? Aquela pessoa dura de coração, aquela pessoa que não, né? Não dá o braço a torcer, às vezes ela é a dona da verdade, às vezes é a dona da razão, e a gente fica pensando na brandura. Será que nós já conseguimos ser brandos de coração? Será que nós já conseguimos ser mais envolventes, mais calorosos, mais amorosos com o nosso próximo? Olha só quanto exercício que a gente tem para fazer, né? E aqui a gente começa a refletir como que nós estamos observando as virtudes e os vícios dos nossos irmãos. Isso não é fácil, né? Observar as virtudes dos nossos irmãos, então, principalmente é mais difícil. A gente observa muitos defeitos. Mas a gente precisa pensar nisso dessa maneira que o Livro dos Espíritos nos ensina, que vai servir como parâmetro para que a gente possa se melhorar, né? Para que a gente possa se observar, fazendo essa relação. Porque para cada vício moral existe uma virtude para ser cultivada, né? Que é a questão da transmutação, a questão da gente modificar, da gente tirar como se fossem as ervas daninhas, né? E ir plantando um jardinzinho de coisas boas dentro de nós. E aí a gente começa a lembrar do nosso Mestre Jesus, né? Lembra que ele falava para gente? Que a gente vê o cisco na vista do outro, mas não vê a trave no nosso olho, né? Então a gente não deve proceder dessa maneira. É porque é mais fácil a gente que está de fora observar o outro. Olhar para dentro, às vezes, não é muito bom, porque a gente pode encontrar defeitos, vícios morais muito sérios que a gente precisa corrigir. Mas é preciso que a gente faça isso, né? Esse olhar para dentro, esse autoconhecimento, esse conhecer a si mesmo, se observar, se estudar, é muito importante para que a gente possa seguir o nosso caminho de uma maneira melhor, não é? E Jesus vem trazer para nós informações importantes, né, sobre como é que a gente faz em relação a esse cultivo das nossas virtudes, né? Por exemplo, ele como nosso guia, né, nosso modelo das nossas vidas, ele nos trouxe seus ensinamentos como um manual de conduta. O que Jesus traz para nós, o que o Evangelho traz para nós, é um manual de conduta sobre como que nós vamos cultivar as nossas virtudes. Então, por exemplo, lá na oração, lá no Pai Nosso, quando fala, Pai, perdoai as nossas ofensas, né, nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, ensina para nós o quê? Que nós temos que ter uma mesma medida, né? Nós estamos pedindo isso para o Pai, né? Me perdoa na mesma medida que eu perdoo a quem fez alguma coisa comigo. Isso é um convite para o perdão, né? Um exercício para a gente praticar o perdão que Jesus ensinou para nós. E será que a gente já consegue perdoar? Ou será que a gente pensa assim, não, eu perdoo todo mundo, mas na hora que vem a prova, a gente vê que ainda precisa exercitar mais, né? Então, o perdão é uma das virtudes que a gente precisa estudar e exercitar todos os dias das nossas vidas, porque é uma virtude, às vezes, difícil para a gente conseguir, né? Difícil, às vezes a gente até pensa que já conseguiu, mas quando vem a prova, né? Às vezes a gente, já perdoei fulano, não, já perdoei elezinho, deixa elezinho lá. E quando elezinho precisa de mim, né? Será que eu vou lembrar daquilo que ele fez ou será que eu realmente perdoei? Né? Ou será que eu ainda tenho aquela mágoa guardada, aquele ressentimento dentro de mim, né? Então é um exercício que eu preciso praticar todos os dias. Um outro ensinamento que Jesus fala para nós é sobre a parábola do samaritano, né? Que lá Jesus nos fala sobre ajudar, socorrer o próximo, mostrando a necessidade que nós temos de ter misericórdia com nossos irmãos. Então, esse convite é para que a gente socorra os nossos irmãos, né? Para que a gente ajude quem está precisando. Nessa parábola do bom samaritano, a gente percebe que algumas pessoas passaram ali
e não observaram a pessoa que estava precisando de ajuda caída no chão, né? E o que é que a gente faz quando a gente vê alguém que está precisando de socorro, está precisando de ajuda? A gente finge que não vê, a gente passa por cima, a gente atravessa a rua para não ter que ajudar, né? Então a gente precisa ter essa misericórdia, essa ajuda. Foi o que Jesus falou aqui nessa passagem do samaritano, né? E outro modelo também que a gente tem aqui, né? Outro exemplo desse manual que Jesus trouxe para nós é sobre a parábola do filho pródigo, né? Que o filho pediu ao pai herança e foi gastar essa herança lá no mundo, né? Ficou lá na bagunça, gastou tudo. E num determinado momento acabou o dinheiro. E ele passou o quê? A sofrer. Ele estava passando até necessidade física, né? Até fome ele estava passando. E aí ele ficou pensando em quê? Em voltar para a casa do pai. Quando ele começa a pensar nisso, ele está cultivando o quê? A humildade, né? A simplicidade, porque ele precisava. Então nós vemos aí a dor ensinando para ele a cultivar virtudes. E isso é o que a gente não quer, aprender pela dor. Porque se a gente não aprender por bem, vem a amiga dor para ensinar para a gente como é que a gente faz, não é assim? Então ele precisou desse sofrimento, né, para o ego dele, né, gastar o dinheiro, viver lá na soberba, para aprender a cultivar virtudes como a humildade, a brandura, voltar ao equilíbrio. Então essa parábola traz para a gente um convite grande à nossa reflexão, né? Porque nela existem várias virtudes que ele precisou cultivar, o filho pródigo precisou cultivar para fazer esse retorno até a casa do pai, porque ele não estava vivendo uma situação muito boa. E aí a gente começa a refletir, então, sobre o momento que nós estamos vivendo, né, meus amigos? Nós estamos vivendo, não por acaso, uma situação de isolamento social, onde nós estamos mais próximos de quem? Da nossa família, né? Estamos praticamente presos e isolados com as nossas famílias ou sozinhos. Muitos de nós estamos sozinhos. Temos a mídia, né, que nos ajuda, temos o WhatsApp, o Facebook, tudo isso que nos ajuda. Mas estamos com os nossos familiares ou estamos sozinhos. E isso é um momento precioso para que a gente aprenda a cultivar determinadas virtudes, não é? Por exemplo, nos nossos lares. Será que nós estamos conseguindo nos manter serenos e equilibrados? Como é que anda, né, esse nosso comportamento? Será que nós estamos ansiosos, estamos agitados, estamos nos sentindo enclausurados dentro de casa? Ou será que a gente consegue perceber que não existe por acaso, que o momento que nós estamos vivendo é um momento necessário para a evolução do planeta e conseguimos enxergar isso com serenidade e equilíbrio, não é? Então, olha que oportunidade boa a gente está tendo. A paciência também é um exercício tanto, né? Tanto para quem está sozinho quanto para quem está em família. Porque passar 24 horas com um grupo de pessoas dentro de casa é complicado, né? Filho, marido, irmão, pai, mãe, seja lá quem for. É complicado. Cada um tem suas questões, cada um tem seus pensamentos, seus pontos de vista, seus desejos, né? Suas opiniões. Então a gente precisa exercitar muito a paciência, a compreensão para poder fazer isso. E quem está sozinho também, né? Eu tenho um paizinho que, de 85 anos, que ele mora sozinho lá em Guarapari. E ele não quer vir para cá de jeito nenhum, porque falou para mim que eu vou trancar ele dentro de casa. Olha só. Então ele prefere ficar lá sozinho, porque ele dá umas fugidas, né? Lá na rua, né? E se ficasse aqui, ia ficar dentro de casa, né? E aí ia ficar irritado, ia ficar nervoso, porque ele mora sozinho mesmo, então ele está acostumado, né, a sair. Então a gente fica pensando, né? Tomara que ele esteja exercitando a serenidade, a tranquilidade lá também onde ele está sozinho, né? E aí outras virtudes, né, que a gente pode refletir sobre esse momento em família seria o quê? O carinho, o respeito, a compreensão, a caridade, né? O amor, tudo isso são exercícios que nós estamos praticando. Porque a gente não pode também passar por esse tempo inteiro que a gente está passando agora, que a gente está vivendo agora, sem aprendizado algum. A gente precisa aproveitar, né, essa quarentena que já virou mais tempo do que quarentena, para que a gente possa
melhorar espiritualmente, evoluir espiritualmente, cultivando virtudes, né? E combatendo os vícios. E a gente está num ambiente perfeito para que isso possa acontecer, né? Será que a gente está fazendo isso? Fazendo um gestozinho de bondade todo dia, mesmo quem está sozinho, pode telefonar para um amigo, né? Pode mandar uma mensaginha, uma florzinha que seja, né? Já vai alegrar a vida daquele amigo, porque a gente lembrou que ele está lá do outro lado, não é? E dentro de casa, exercitando a bondade, a cooperação, a colaboração, tudo isso com os familiares, com quem está perto da gente, né? O carinho, o respeito, o amor, precisamos muito disso. Até em relação ao nosso planeta, não é? Nós precisamos todos os dias entrar em estado de oração pelo nosso planeta, envolvendo todo o nosso planeta, todos os lugares do nosso planeta, né? Nos 4 cantos do mundo, envolvendo, né? Todo mundo com muito amor, com muito carinho, com muita oração, seja em que lugar for, porque não tem lugar nenhum que não está precisando, né? Nós estamos literalmente no mesmo barco agora. Todo mundo está passando, não adianta ter poder, né? Não adianta ter título, não adianta ter cargo, porque está todo mundo sujeito a acontecer o que está acontecendo, né? No mundo agora. E uma outra coisa importante é a gente aproveitar o momento para a gente se conhecer melhor, né? Cultivar algumas virtudes dentro de nós, olhando para dentro, observando o nosso íntimo, estudando nossas imperfeições, né? Acreditando, tendo fé que tudo vai passar, que tudo vai melhorar. Praticando o alto amor, que é o amor pela gente mesmo, né? Sendo bom com a gente mesmo, sendo caridoso com a gente mesmo. Tudo isso é importante também. E vigiando, né? Orar e vigiar que Jesus nos ensinou. Vigiando nossas palavras, nossos pensamentos, nossos atos, vigiando o que a gente anda lendo, o que a gente anda vendo na televisão, vendo na internet, porque para a gente se manter numa boa sintonia, né, nós precisamos nos cercar de energia boa. Então, precisamos ter esse cuidado também. Então, chegamos ao fim aqui com essas palavras, né? O orar e vigiar, seguindo o nosso mestre, cultivando a moderação, a sabedoria, né? E vamos tentar então agora responder, né? Por que precisamos cultivar as virtudes e combater os vícios em nós? Por quê? Porque precisamos nos melhorar. Precisamos viver junto com o nosso próximo da melhor maneira possível. Lembra que fora da caridade não há salvação? Precisamos praticar a nossa caridade em relação ao nosso próximo, fazendo ao próximo o que gostaríamos que fosse feito conosco. E dessa maneira, nós podemos prosseguir com progresso, com evolução na nossa vida, né? E como é que a gente cultiva essas virtudes? Combatendo as nossas más tendências, nos observando, nos estudando, prestando atenção naquilo que nós andamos falando, fazendo e pensando. E que a gente possa realmente, verdadeiramente, aproveitar essa oportunidade para cultivar essas virtudes em nós, né? Para pensarmos sobre o que é que nós estamos fazendo para nos melhorar, como é que vamos fazer para progredir mais um pouco. E observar que essas provas que nós passamos todos os dias são os momentos da gente colocar em prática a nossa virtude, né? Se um filho fala mais alto, a gente já tem que ter a paciência de chegar perto dele, meu filho, fala alto não, né? Vamos falar mais baixinho, tá incomodando o outro e tal, não é? E se um faz uma bagunça ali, a gente também tem que ter, né, o equilíbrio, a paciência de chegar lá que vamos arrumar a baguncinha ali que você fez, né? Cada um tem que cuidar das suas coisas. E assim nós vamos vivendo. Então, que nós possamos passar por esses momentos, meus amigos, da melhor maneira possível e que nós possamos observar quais são as virtudes que nós precisamos cultivar em nós, quais são os defeitos, os vícios que nós precisamos combater em nós, né, a cada dia, para que a gente, dessa forma, possa verdadeiramente implantar dentro de nós a verdadeira caridade, a caridade da benevolência, da indulgência e do perdão, que é isso que nós precisamos fazer para que a gente consiga alcançar o nosso progresso.
Vamos então fazer a nossa prece final. Ah, não, vamos primeiro ver nossos amigos ali, né? E depois a gente faz a nossa prece. Vamos ver aqui. Se alguém tiver alguma pergunta que não for complicada para responder agora, se for complicado, pode fazer também, a gente responde depois, né? Mas as que não forem complicadas, a gente pode responder agora. Então vamos lá. Virgínia Pimentel, bom dia. Cristina Braga, bom dia. Cris Freire, de Natal, eu sei que você está em Natal. Bom dia, Adriana, que saudade de você, Adriana Vilar. Vilzinete Paiva, bom dia. Érica Almeida, bom dia. Vilzinete mandou um coraçãozinho. Cris Freire também mandou coraçãozinho. Francisco Rebouças, que prazer tê-lo aqui. Cris Freire dizendo que estava tudo ótimo. O som, né? Cristina também falando. Nilbe dando bom dia. Eliane, minha amiga, Eliane Caetano, saudade de você. Adriana Vilar, dizendo que gostou das palavras. Maria Lúcia, dando bom dia. Márcia Cabral, minha querida, bom dia. Sempre bom te ouvir, saudade. Márcia, vê se faz contato comigo. Eu preciso muito de você perto da minha vida. Saudade de você. Arnaldo Freire, que saudade. Bom dia, querido. Sheila Maria também cumprimentando a gente. Bateu palminha, mandou beijinho. Daniele Santos mandou um coraçãozinho. Marli mandando bom dia pra gente. Rafa Martins, oi querido, saudade. Mandando bom dia. Soninha Azeredo, lá de São Paulo, minha amigona. Saudade de você também. Shirley Mar Montello, como vai, Shirley? Tudo bem? Marisa Mota, oi querida, bom dia. Soninha, muito bom poder assistir a palestra da Cris aqui de São Paulo. Que bom, Sônia. Sheila Maria, mandou palminha. Adriana dizendo que está amando a palestra. Adriana, precisamos cultivar, minha filha, nossas virtudes, né? José Lopes, dando bom dia. Que bom, José. Sheila Maria, gratidão. Sheila Maria, perfeito. Ângela, obrigada pela oportunidade de ouvi-la. Palestra maravilhosa. Que bom. Soraya, Sheila Maria mandou uma florzinha, muita gratidão. Vilzinete mandou mais florzinha. Palestra de grande e profundos ensinamentos. Aiel, oi querido, saudade de você, Aiel. Que bom tê-lo aqui. Soninha mandando os parabéns. Marli me chamando de tia Cris. Todo mundo me chama de tia Cris, né? Tainá. Tainá, saudade também, querida. Muita saudade de você. Sheila falou uma coisa muito sábia ali, ó. A arte de viver. É exatamente isso, né? A arte de viver é a arte de cultivar as virtudes. É exatamente isso. E combater as más tendências. Maria Lúcia, momento oportuno para a gente refletir. Exatamente, né, Maria Lúcia? Laila, dando bom dia. Oi, querida. Telmo, bom dia para vocês também. Denise Félix, amiga querida, muito bom tê-la aqui. Érica, diz que gostou. Rogéria, tudo bem, Rogéria? Paz e luz. E as perguntas não vieram, hein? Denise, tranquilidade, paz, que bom que a gente consegue transmitir isso, né? É muito amparo espiritual, Denise, que a gente tem com a gente, né? A gente nunca está sozinho, a gente sabe que os amigos espirituais estão sempre perto de nós. Então eu vou só ler um pedacinho aqui do Pão Nosso, que tem aqui no final, que fala pra gente uma frase bem bonita, dizendo o seguinte: ora e vigia, ama e espera, serve e renuncia. Se não se dispõe a aproveitar a lição do Mestre Divino, afeiçoando a própria vida aos seus ensinamentos, a sua fé terá sido vã. Então, que a gente possa aproveitar, né, os ensinamentos do nosso Mestre, que a gente possa aproveitar muito, mas muito mesmo, a oportunidade da reencarnação que a gente está tendo, para que a gente possa se melhorar, para que a gente possa conviver melhor com o nosso próximo. E a gente vai ver que o mundo, na verdade, é um espelho, né? Tudo aquilo que a gente dá vai retornando para a gente. Então, quanto mais bondade a gente
pode oferecer para o nosso irmão, mais bondade a gente vai ter. Quanto mais carinho, quanto mais afeto, quanto mais amor a gente vai ter. Às vezes não vem pelas mesmas mãos, né? Porque às vezes a gente dá um amor, dá um carinho, se dedica e depois tem a ingratidão. Mas esse amor, esse afeto e esse carinho são sementinhas que a gente jogou e que vai florescer lá na frente. Então, que a gente possa sempre pensar no bem, agir no bem e falar no bem, para que a gente possa continuar trilhando esse caminho, né, em nome da perfeição, nos aproximando do nosso Mestre, cada vez mais. Que a gente possa ter um domingo de paz, de tranquilidade, junto dos nossos familiares ou não, mas que a gente possa aproveitar esse lindo dia de céu azul que está lá fora, para a gente ir se melhorando, né? Para que a gente pense assim, que virtude vou começar a cultivar hoje? Que defeito moral vou começar a combater hoje, né? E aí eu acho que é só isso. Não tem mais ninguém aqui para falar com a gente. Vamos fazer a nossa prece, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus e novamente de corações agradecidos, vamos orar. Jesus, Mestre querido, aqui estamos nós, felizes por termos a oportunidade de estudarmos um pouco mais a nossa doutrina tão consoladora e que tanto nos enriquece de sabedoria, de conhecimento e de caminhos a trilhar. Muita gratidão por isso, Jesus. Gratidão porque estamos encarnados no exato local que precisávamos estar, cercados das exatas pessoas que precisávamos estar e passando pelas exatas situações que precisávamos passar. Não existe por acaso nas suas leis. Dessa forma, Jesus querido, irradiamos o nosso pensamento para todo o nosso planeta Terra, envolvendo a nossa Terra como se fosse numa nuvenzinha bem fofinha, de paz, de aconchego, de acolhimento, de carinho, de amor, para que toda a nossa Terra, todos os países, todos os locais, todos os oceanos e mares, hospitais, asilos, lares, presídios, asilos, as casas espíritas, todos os templos religiosos. E que cada um de nós tenhamos a nossa luz brilhando da fé dentro do nosso peito, na esperança de que teremos dias melhores. Que a nossa fé se faça forte, Senhor, para que possamos cultivar nossas virtudes, combater nossas más inclinações e que possamos passar por esse momento tão difícil da melhor forma possível. Ampara-nos, Senhor, não nos deixe esmorecer, nos dê a força e a coragem necessária. E que possamos entender a razão de tudo o que acontece. Fica conosco, Senhor. Um bom domingo a todos. Que Deus permita que estejamos em paz nos nossos lares, aonde a gente estiver. Fiquem todos com Deus. Muito bom estar aqui, viu? Muito obrigada. Vou encerrar aqui então o vídeo, tá, gente? Até logo.